A paz, queridos discípulos que ouvem a voz de Cristo. A cruz, queridos, é o maior paradoxo do universo. Porque como alguém poderia imaginar que o lugar de glória e de vitória pudesse ser a cruz? Glória, sucesso, vitória poderia estar em qualquer outro lugar que não na cruz. O Pedro se rebela contra essa ideia. Ele diz: não, Senhor, eu não vou deixar, eu estarei junto com o Senhor para impedir isso. E ele vive esse projeto de vida até o dia de arrancar a orelha de um soldado na espada para impedir a prisão de Jesus. Lembra disso? O Pedro está dizendo: não, eu não quero saber de cruz. Eu quero as chaves dos céus e as chaves do inferno. Nós vamos sim para Jerusalém, mas nós vamos acessar milhares de anjos e vamos desbancar aquela corja toda que está em Jerusalém. E depois nós marcharemos para Roma para tomar tudo lá. Nós vamos chegar chegando, nós vamos passar por cima de tudo, porque seremos cabeça e não cauda. Com o Senhor eu quero um acesso multidimensional da vida e da morte. Eu quero o poder, eu quero um projeto de domínio e de segurança plena. Passa para cá a tal chave então. Vejam, queridos, se isso não é o que está na cabeça de um sem número de crentes que querem decretar, ordenar, querem o tal poder para mandar em tudo, na natureza das coisas, nas relações humanas, até na chuva e nos ventos. É o desejo de usar e fazer acontecer, em nome até de Jesus. É a chave do poder de controlar, de colocar todos os inimigos como estrado dos pés. Essa era a teologia pedrina, que se achava mesmo o cara. O Pedro vê a oportunidade de dizer: tu és o Cristo, mas o Cristo que vem marchando, que vem em cima de um cavalo branco, que vem vencer desse jeito, com um cetro numa das mãos e a espada na outra. Mas o que é cruz então? Não é aquilo que conhecemos como a crucificação de madeira de 2000 anos atrás. A cruz é um símbolo, é um arquétipo que antecede o espaço da história humana. O Paulo e o Pedro, e também lá em Apocalipse, o João afirma essas coisas, que o Cristo foi imolado, ele foi morto antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo. A cruz, queridos, portanto, é um lugar de esvaziamento do eu. Quando Deus se esvaziou de si mesmo, se entregou, assustadoramente amou para além de si mesmo. Aí todas as coisas foram criadas. E tudo foi criado por uma simples força motriz, o amor de quem amou o inteiro. Então, manos, Cristo sem cruz não existe. E o universo sem cruz e sem o Cristo não teria sido criado. É por isso que antes dele dizer haja luz, ele teve que dizer haja cruz. Senão, nada do que foi feito teria sido feito. É por isso que ele diz na lata: arreda Satanás. Ele está dizendo para todos os discípulos ali: vocês estão vendo? Eu sou o Cristo, mas o Cristo sem cruz, quem quer isso? O diabo quer, porque é na cruz que o escrito de dívida é rasgado, o que constava de mandamentos e leis contra nós, o juízo e a perdição foram encravados na cruz. Cristo sem cruz não é o Cristo de Deus, é o Cristo da religião, é o Cristo dos homens sem compromisso, os homens sem alma, é o Cristo do diabo. E Jesus diz: se alguém quer ser o meu discípulo, quer ser a minha igreja,
é só seguir a minha disciplina, o meu caminho, só se andarem após os meus passos. E a si mesmo então se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ande pelo mesmo caminho que eu ando. Não invente outro caminho. Não invente religião e teologia. Não faça a ressignificação da cruz. Se você quiser seguir o meu caminho sem cruz, viva por ele e morra por ele. A cruz inventada por você não pode te livrar da perdição nessa vida e nem na porvir. Olha, manos, poucas pessoas querem de fato obedecer a Jesus. A maioria dos seres humanos, a maioria mesmo, quer se dar bem. Querem recursos para sair comprando o que desejarem, para adquirir poder e reconhecimento pessoal. Querem estar por cima de tudo e não por baixo de coisa alguma. Não querem estar debaixo de ordens e da vontade de Deus tampouco. De se parecer com Jesus, de andar nos passos dele, de ficar com a cara dele. Isso aí deixa para depois. Ser uma extensão dele e aceitar a vocação dele? Querem sim, mas não agora. E Jesus dá o golpe final no sentido anticruz. Se alguém quiser salvar a sua vida, se preservar, viu, Pedro? Evitar a dor, a entrega, o sacrifício, o altruísmo com dedicação, a bondade com esforço, vai perder a vida. O que mais a gente ouve nos dias de hoje é: estão te enchendo o saco? Largue. São pessoas chatas? Abandone. Seu pai ou sua mãe não são as pessoas que você sonhou que eles fossem? Vire as costas e vá embora. Seu marido não te manda flores? Divorcie. Sua mulher não atende o seu capricho? Arrume outra. Está cheio desses conselhos por aí. Conselho do tipo: não admita isso. Você não merece. Você não é obrigado a aguentar. Você tem que ser feliz, ainda que ferindo os outros. Não permita isso na sua vida. Vaza, abandona, despreze, ignore, escape, suma, brigue, xingue, amaldiçoe e parta para longe do problema. Para carregar essa cruz, negue-se a ela definitivamente. Salve-se. Quem pensa assim perderá a sua vida. Será um egoísta, um encavernado tentando se proteger, mas morrerá só, sem vida, sem realização, desincomodado, mas profundamente só, sem fruto, sem realização, morto para o êxito, mortificado para a vocação, um cadáver ambulante em movimento, mas sem vida abundante. Percebem por que Jesus diz: para trás de mim, Satanás? Cruz é reconciliação, cruz é perdão, cruz é acolhimento, cruz é misericórdia, cruz é Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Cruz é o que a gente vê na vida de Jesus e na morte dele. Jesus viveu na cruz e morreu na cruz. A gente acha que Jesus morreu na cruz. Ele viveu na cruz e nos convida a viver nele, para ser uma pessoa solidária, de socorro, de bondade, de misericórdia, ainda que isso signifique negar a mim mesmo, de negar os meus desejos, os meus caprichos, negar algum poder que eu possa ter que não seja canalizado para o bem e para a bondade de ser Cristo para os outros. É esse o caminho Cristo que viveu na cruz, enquanto viveu e morreu na cruz para que eu vivesse. É por isso que Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida,
viver para a autopreservação o tempo todo. Quem quiser viver para se agradar, para se atender, quem quiser viver para fazer cafuné em sua própria alma e atender às demandas dos seus caprichos, dos seus prazeres, das suas taras, poderá viver assim o quanto quiser, mas vai ter que conviver com as consequências de se tornar uma pasta, uma massa mole de vida, sem consistência, por ter perdido o caráter da vida, em ter perdido o ser, perdido a identidade, perdido a pureza e a simplicidade bela do ser Cristo belo, o do amor. Porque todo mundo que vive para se auto-atender vai matando o amor no coração e vai ficando cansado até de si mesmo. Há milhares de pessoas vivendo assim, que apesar de serem bem-sucedidos em muitas coisas, mas são pessoas sós, cansadas da vida, enfastiadas de si mesmas, sem direção, sem senso de realização. Preservaram-se das pessoas, dos perigos e das dificuldades da vida, mas vivem morrendo, apesar de ainda respirarem. Quem vive para a autossatisfação, quando morrer, morreu. Quem quiser viver sem cruz, pode, mas nem todas as coisas edificam, constroem. É o que o Paulo diz lá em Coríntios capítulo 13. Quando a gente passa a seguir um caminho sobremodo excelente. Que caminho que é esse? O do amor. E quem ama, se dá. Quem ama, se esvazia. Quem ama, se entrega. Quem ama, renuncia a muitas coisas em benefício desse amor. Quem não tem disponibilidade para renúncias pessoais e só pensa em se preservar, nunca saberá o que é cruz. Gente reservada em si mesma e somente para si, quando morrer, morreu. E morrerá tanto, até não sobrar um fiapo de vida sequer. Quem não experimentar cruz, será a sua própria morte e será o seu próprio caixão, e estará num lugar onde será para sempre a companhia de si mesmo, completamente só e para dentro de si mesmo. Me diga se isso não é um inferno, porque a gente não se basta sem unidade e comunhão com os outros, e sem comunhão e vida com Deus, porque Deus só se revela plenamente na cruz. Deus os abençoe.